Tudo aquilo que nós agora vemos os grandes gurus a falarem, a escreverem sobre, não sei o quê, o meu pai dizia-nos à mesa. Mas incomodava-me que, quando chegava ao 12º ano, e até mesmo na faculdade, não é? Andou ali um bocadinho a patinar. Não devia existir a expressão recursos humanos, somos seres humanos. E por isso é tão mais fácil conseguirmos ser autênticos, porque é isso que faz com que sejamos especiais, não é? O que vale não é o que temos, é o que fazemos com aquilo que temos. Pedro, olha, obrigado mais uma vez por este momento, e temos mais 3 convidados fantásticos. Tu conheces melhor do que eu, portanto tens a responsabilidade de nos dizer quem são. Ora bem, e estávamos aqui a ver se começámos de aqui para ali, dali para aqui, mas vamos começar então por ali. Maura, pode ser? Pode. Então, se calhar mais importante do que eu apresentar é poder explicar um bocadinho quem é a Maura. E onde é que está e o que é que faz. E eu até acrescentava o seguinte, desculpa interromper-te, que é, esta é a primeira pergunta, que é quem é e o que é que faz, e a seguir vamos logo para o âmbito pessoal. Logo. É só, vamos categorizar estamos a falar empresas de e funções e nomes e tudo mais, e depois lado B. Exatamente. Muito bem. Maura, bora. Então, o meu nome é Maura Teixeira, eu trabalho na Nude Portugal, é uma empresa de serviços imobiliários que gera vários ativos, entre eles os centros comerciais Alegre, que são super brand. Muito felizes com esta segunda nomeação, e nós gerimos vários ativos. Eu tenho um cargo ibérico, sou diretora de marketing e inovação, gerimos mais de 43 ativos nestes 2 países. Desde cedo comecei muito na área da comunicação, depois passei pelo turismo, pela área da tecnologia, até que há 9 anos atrás mudei-me aqui para o ramo imobiliário, digamos assim, e cá estou, e muito feliz. Muito bem. Então agora vamos passar Para o à próxima pessoa, Duarte. Então, eu sou Duarte Durão, trabalho na comunicação, nesta área da comunicação há uns bons anos, digamos, e tenho estado maioritariamente em agências. Hoje em dia sou sócio da nossa, passei também por um lado do cliente e é isso. Muito bem. Se agora passamos aqui a uma Maria João. Maria João Pires. Pires. A Maria João Pires, neste momento, é a diretora de marketing, comunicação e experiência com o cliente. Acrescentei agora mais isso. Trabalhei sempre no mesmo grupo, por isso não sou assim tão interessante quanto os meus colegas, que já andaram em vários sítios. Eu trabalhei sempre no grupo Salvador Caetano, por isso a minha empresa Caetano Alto. Neste momento estou na Caetano Alto já há uns anos valentes, mas o grupo é gigante. Passei por muitas áreas dentro do grupo, mas sempre ligado a pessoas. O único momento da minha vida em que não estive ligada a pessoas e com o cliente, tive muito pouco tempo, porque fiz assim e disse, não gosto. Portanto, estás numa zona e numa área que gostas. Gosto muito. De interagir com pessoas. Então, por isso é que nós estamos aqui várias pessoas juntas desta vez. Gosto muito de pessoas, e portanto, e que a ideia é conhecer mais a pessoa do que o profissional, não é? Exatamente, porque as pessoas são profissionais e os profissionais são pessoas. Estamos todos de acordo nisso, Estamos todos de acordo. E os clientes também são pessoas. Exatamente, é isso mesmo. E agora que fomos sérios e bem sérios, não é? Não durões, porque aqui o durão é só um, não é? Sim, só um. Sobre os vossos cargos e responsabilidades. Maura, e em pequenina, eras reguila, não eras reguila, como é que tu eras? Então, eu sempre fui uma criança muito expansiva. Expansiva acho que é um bom nome. Ou seja, reguila, confirma-se. Confirmado. Mas atenção, sempre muito boa aluna. Muito boa aluna, mas muito estabilizadora, porque acabava de fazer as minhas coisas. Isso é o pior para os professores. Exatamente. E punha-me a distrair todos os meus colegas, não é? Porque, pronto, já tinha terminado, então era a altura de... Mas sempre foi um grande desafio, porque é como tu dizes, os professores nunca poderiam ser... Claro, não podem ser muito negativos, porque eu até era boa aluna, mas destabilizava imenso e seguiu pela adolescência. Sempre fui muito expansiva, sempre com boas notas, mas basicamente o meu comportamento... Destacava-se. Claramente. E sempre foi algo que me apaixonou, a comunicação e as pessoas, tal como a Maria João. Acho que isso também diz um bocadinho dos nossos cargos hoje em dia, não é? Porque são cargos onde temos muita interação, e realmente sempre fui uma pessoa bastante aberta, bastante fácil de iniciar conversas, de conhecer pessoas, e acho que isso também me ajudou no meu percurso depois.
Já viram como é que a Maura romantizou o facto de ser destabilizadora? Não, até parece bonito, até parece... Gostava muito de comunicação, não é? E de pessoas, e gostava de pessoas, claro. Não havia mãos, eu tinha que mandar bolinhas de papel, não é? Quer dizer, Mas houve uma coisa que é importantíssima, que é, isso acontecia porque se calhar era a primeira aluna a despachar, tinha que fazer. Claro. E portanto, como ficava já sem nada Tempo para livre. fazer, tinha que Exato. se animar. e eu tenho dúvidas se os professores diziam que era boa aluna. Eu acho que diziam que tinha boas Portanto, notas, que são coisas atiravas, diferentes. As boas notas, mas atenção que não era aluna de 20, calma, vamos em humildade. portanto, já como aluna atiravas assim Só 9,5, papéis, não é? de um lado para o outro, não era? Atiravas uns papéis. Tirava uns papéis, mandava aquelas cartinhas. Então agora vamos atirar aqui um Engraçado. papel. Atira um papel para onde tu quiseres. Maria João, vá. Pronto, está Olha, atirado. eu vou-te dizer, Maura, eu era o oposto. Eu era muito, mas era mesmo. Eu sei que vocês não acreditam e está tudo bem. Nós temos fé. Mas está certo, era no sentido Passado. 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 Eu respeitava muito o adulto e quase que era uma relação que nem acho que fosse muito boa, porque era quase de algum medo. Por isso o adulto para mim estava ali e eu estava aqui. Eu era uma excelente aluna. Eu com 4 anos sabia ler, escrever, fazer contas. Porquê? Porque tinha um tio-avô a viver em minha casa. E em minha casa eu costumava dizer que ele parecia, agora digo, parecia um asilo, porque a minha mãe ficava com toda a gente, por isso o gostar de pessoas. A minha mãe, Acolher. conforme iam ficando velhinhos, iam todos lá para casa. E esse meu tio-avô gostava de brincar comigo, brincava às escolinhas. E a minha mãe achava aquilo uma violência para mim, mas eu não achava, eu gostava de estar ali sentadinha, ele dava-me cadernos, eu escrevia, ensinava-me a ler, eu achava piada, por isso eu cheguei à primária e fiz um exame e passei para a segunda porque não podia ir para a quarta. Por isso vocês já estão a ver, por isso Acelerou. era demasiado crescida. Pois. Claro que eu depois descambei. Calma, vem a parte em que eu descambei, que foi na altura do preparatório, não é? Não, isso foi só aos 50. Por isso eu era muito... Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, ninguém me desse uma boneca. A minha mãe, como nunca teve bonecas, adorava-me dar bonecas e eu odiava bonecas. O brinquedo que eu ainda hoje me lembro e que adorei foi quando meu pai chegou com assim, um kit, não é? Onde tinha pistolas, onde tinha um chapéu de xerife e tal, e eu, uou! Aquilo é que foi mesmo a minha mãe triste, não é? Porque dava-me aqueles chorões todos bonitos e eu não gostava nada. E eu não achava nada daquilo, nesse aspecto era meio Maria Rapaz, não é? Na altura era visto... Não, tenho 3 irmãs mais velhas. Mas era a menina, mais velhas mesmo, não é? Por isso era ali um pouco protegida por elas, sim. Portanto, começaste numa visão um bocadinho mais introvertida. Sim. E depois... E depois mudaste consegui, sim, dar a volta a isso. Mas acho que sim, acho que essa coisa das pessoas tem a ver com tudo também que eu via em casa, não é? Porque não havia ninguém que a minha mãe... Eu acho que nunca vi a minha casa só comigo e com as minhas irmãs. Havia sempre alguém de idade, da família, que os filhos não ficavam, ficava a minha mãe, o tio, e vinha, e ficava com a minha mãe. E ela tomava conta de toda a gente, era incrível. E o meu pai aceitava aquilo brutalmente, fosse da família de um lado ou do outro. E transportou-se para a tua maneira de ser, hoje em dia, e de estar na vida? E eu acho que o facto de eu... Porque esta história, agora fala-se muito do gostar de pessoas, não é? Acho que fica bem, fica giríssimo, bom para o LinkedIn, eu gosto de pessoas, todos gostam de pessoas, uou, que maravilha. É um ativo da organização. Agora, sim, mas depois há o gostar verdadeiramente de pessoas. E eu realmente gosto, eu não me vejo... Eu nunca saí do grupo, não é? E tive propostas, como vocês imaginam, todos nós temos propostas. Eu nunca saí do grupo porque eu adorava o que fazia. E para mim isso é fundamental, vai além de qualquer dinheiro que me seja dado. Sim. Vocês podem me estar a chamar assim baixinho, estúpido, mas é verdade. Eu é uma coisa que e como eu gostei sempre, tirando aquele, mas foi tipo 1 mês ou 2, e eu disse à pessoa, e a pessoa então ainda me criou ali um desafio maior, quando eu fui ter com esse diretor, e disse, eu estou a odiar o que estou a fazer. E ele então deu-me assim um desafio gigante e que eu adorei. Abriste um novo caminho. Eu não consigo me ver sem ser a lidar com pessoas, ou a trabalhar para as pessoas. E eu ainda hoje escrevo cliente em qualquer parte da frase com C maiúsculo. Eu costumo dizer sempre isto porque Respeitinho. é um respeito incrível que eu tenho pelo cliente.
é um respeito incrível, por isso passo a bola ao Duarte, já chega. Está contigo, Duarte, Duarte. tu Agora, pessoal com alto desempenho na escola, portanto. Sim, já vi. Eu não era, por acaso, não era nada mau aluno, também não era excelente. Mas Vamos era uma, concluir que eu era o burro da turma. mas eu vou dizer, era um filho fácil, porque lidava bem com a escola, socialmente também me dava bem. Sou de uma família grande, sobretudo do lado da minha mãe, e, portanto, muito habituado a essa interação, a essa hierarquia, a esse respeito. Cresci sempre com tios-avós à volta, no caso eram tias, mas, portanto, eu acho que nos arruma também no nosso sentido de compreendermos quem somos, compreendermos a velhice, compreendermos o sentido da vida, e éramos 24 netos, portanto é relevante. E todos um bocadinho numa microcomunidade, porque vivíamos relativamente perto uns dos outros. Por isso também as amizades vinham daí, eu era primo deste e amigo daquele, e isso marca a minha maneira de ser. O escotismo também marca muito o que eu sou hoje, tive muitos anos nos escoteiros. então, Exatamente. já somos dois. Vamos lá. Fica a canhota dada. Muito bem. E para vocês sabem que eu sei que os escoteiros se põem atrás das árvores a fumar coisas. Pois, não sei. Mas pronto. Estou a brincar. Não, por acaso tem bad press os escoteiros. É verdade. Mas tem um- Goza-se muito, há muito bullying nos escoteiros. E- Normalmente é quem não foi tem inveja. Portanto, Um bocadinho, mas fui super feliz. Estava a brincar. E formou muito no meu sentido também de autonomia. Autonomia, no fundo, estás sozinho muito tempo no meio do Certo. nada, tu tens que te virar para dentro, não é? E, portanto, o teu desafio é interior, e acho que isso fez de mim muito o que eu sou hoje. Mais coisas da infância. Eu tinha uma paixão pelo campo, e os meus dois avós eram agrónomos, apesar de eu viver em Cascais, que não é provavelmente campo, mas os dois avós eram engenheiros agrónomos, de vez em quando ia com um visitar as terras onde ele estava a trabalhar, e aquilo fascinou-me sempre. E eu depois tinha uma pequena horta e tinha também rabanetes, aquelas Mas coisas miúdo, normais. ainda miúdo. Isso em miúdo, sim. Mas isso para explicar, porque eu segui agronomia, e portanto eu entrei em agronomia, tive 2 anos em agronomia, e depois ao longo daquele processo difícil, porque o curso era duro, eu não estava se calhar preparado, eu não tinha maturidade para aquilo, mas ao mesmo tempo eu fui realizando que aquilo era um bocadinho um sonho de infância. Eu tinha decidido, pá, e aos 12 que queria ser Claro. como o meu avô, não é? Um bocado. E depois foi um processo de perceber, bem, não é bem isto, o que é que eu realmente gosto? E foi um bocadinho difícil de fazer esse caminho. Acho que os meus pais me apoiaram bem e descobri a comunicação. Eu gostava muito de escrever e, na realidade, não ia dizer como a Maria João, mas gostava de pessoas, não. Eu gostava de alguma palhaçada e não sabia bem Eu onde também é que iria gosto. aplicar. Eu também gosto. É palhaçada como pessoa. Fica bem dizer que se gosta de E pessoa. foi o caminho da escrita e foi o caminho do marketing aparecer, portanto formei em comunicação e queria ser criativo. Depois acabei por seguir o caminho, comecei a trabalhar com o Edson Ataíde, na altura em que era também uma figura grande e que nós víamos na televisão, e portanto super apetecível. Queria ser copy, mas pá, ao fim de 4 meses percebi que as minhas soluções eram muito convencionais e portanto não era suficientemente criativo na minha cabeça, era muito dominado pelo meu lado racional, que me continua a marcar um bocadinho na minha vida. E pronto, e depois foi o suceder de experiências. Dali saí, estive na BBDO uns ótimos anos, uns anos também muito bons do marketing em Portugal e da BBDO em particular, que era uma agência grande e de referência. Foi muito bom porque conheci os meus sócios ali, apesar de eu não saber, mas foi ali que eu conheci o Nuno, que é o diretor criativo da nossa e meu sócio há 17 anos. Saí, estive na PT 4 anos no intermédio e depois em 2008 é que então avançámos para a nossa. Eu acho que me estiquei entre o pessoal e o profissional. Não, mas fizeste muito bem. As coisas ligam-se. Até me deixaste a pensar numa questão, que é não seguiste as pisadas do teu avô, não é? Porque não foste para a agronomia. Sim. Mas isso não significa que quando não seguimos as pisadas que não seja uma referência para nós, não é? Seja no sentido que era uma referência para ti, não é? Completamente, são uma referência para mim. E eu tenho 4 filhos e o meu apelo da família grande, que não é uma coisa, não se decide, não é? Não se diz, quantos filhos é que vais ter? Se tiveres um já é uma bênção, não é? É uma sorte. Claro. Mas se o querer... Se for feio, não. Eles terem vindo, e obviamente mérito também da minha mulher,
para mim também tem a ver um bocadinho, essa realização também tem a ver com a família, muito. A minha vida também está orientada por aí, muito. E, portanto, é onde eu me sinto bem. A raiz vem e estica os braços da Certo. árvore, não é? É isso. É isso mesmo. Eu fiquei curioso sobre alguma referência, familiar ou não, não é? Mas que justificou as duas sustentar o percurso, depois até à vida adulta, daquela excelente aluna, nada reguila, mas expansiva e com muita vontade de comunicar. Mas tenho que vos dizer que quando fiz os meus psicotécnicos, me calhou artes circenses. Quem é que não tem a música na cabeça? Mas imaginem a minha surpresa aí dos meus pais. Não, imagino quando- os teus pais. Sim. Por isso é sim, que mas- trouxeste o chapéu. Exato, a seguir preparem-se. O Eduardo gostava de palhaçadas. Exato. Já percebi porque é que nos uniu. Não, mas é assim, sempre gostei muito de comunicação. Ninguém da minha família está nesta área, mas a bem dizer, o meu avô é um self-made man. Que teve uma infância bastante desafiante e mesmo uma juventude, e teve muito tempo em Angola também, nessa altura, e quando voltou conseguiu criar a sua empresa do nada, também com alguns sócios, e realmente sempre me inspirou bastante, porque ele passou tantas dificuldades, nunca quis que isso acontecesse com a família, com os netos, e ainda é uma família grande, mas sempre, desde muito cedo, nos passou a responsabilização das oportunidades que ele nos dava, não é? Eu lembro-me, só para terem uma ideia, eu queria fazer um MBA e não conseguia ter o investimento necessário para o fazer na altura, e lembro-me de ter ido ao meu avô perguntar se ele me poderia ajudar e que eu iria devolver o dinheiro, mas que precisava que ele me ajudasse agora para conseguir avançar então com esse salto, e ele ajudou-me, mas disse-me sempre, atenção, tens que devolver. Certo. Claro. E assim eu fiz, quando consegui, já tinha terminado o MBA, mas quando consegui, fui lá à casa, tinha lá já o chequezinho preparado para lhe dar, e ele não aceitou. Claro. Que isto só... Quis-me Foi responsabilizar. responsabilizar. Claro. Uma questão, eu vou-te dar essa possibilidade, Claro. mas atenção que não é gratuita. Claro. Porque nem toda a gente a tem, e tens de ter a Claro. responsabilidade depois Certo. de conseguires terminar o MBA, de conseguires ter sucesso, não é? Investires e dares valor a essa oportunidade. E a gratidão. E isso marcou-me desde muito cedo, porque sempre foi assim como o meu avô. Ele sempre nos deu essa possibilidade, mas nós tínhamos que a merecer, porque ela não era gratuita. E realmente é uma pessoa a quem eu recorro muito até para discutir oportunidades que surgem, e é mesmo uma pessoa que me marcou muito a minha infância e agora a minha vida adulta. Ele está vivo. Está vivo. Portanto, como é que ele se chama? Hortélio. Hortélia. Não, porque é giro. Desculpa que eu estou aqui a consumir. Eu é que estou a fazer imensas perguntas. Não, então, mas só para... E eu a seguir também pergunto isto, mas só para... Isto foi em que zona do país? Norte, Sul? Águeda. Eu sou de Águeda. Águeda. Por isso, O avô Aveiro. na Hortélia. Depois começámos a tirar aquela Ele fotografia é que do eu acho que é tão norte. giro. Ele é do não é? norte, Giro. como a Maria João, mas E depois... gostei da voz a tremer aí, porque é um assunto que tem. Não, sim, não, sim, gostei. Não. É mesmo uma pessoa que é muito importante na minha vida, e para vos dizer que isso também fica connosco. Acho que as pessoas que nos rodeiam, como estavam Claro. a dizer, a Maria João a falar da casa sempre cheia, e acho que isso também nós, ao passarmos tanto tempo com estas pessoas que nos são queridas, parte desta cultura que eles transpiram é absorvida por nós, quer queiramos, quer não. E é realmente para mim uma benção contar com ele e com o resto da família, que Claro. também fui a primeira pessoa da minha família a ter a possibilidade de ir para a universidade. Sim, E para eles é mesmo um grande orgulho Claro. ter alguém que conseguiu e que vingou, não é? Sim. Porque aos 18 anos saí de Águeda e vim para Lisboa e conhecia duas pessoas. E foi bastante desafiante, Claro, não é? Uma imagino. realidade da Águeda, Sim, não é? sim. Claro. Vir para cá, ganhei uma bolsa, consegui, fui para a Clássica, para a Comunicação e Cultura, e durante aqueles 4 anos foram desafiantes, tive que me fazer à vida, tive que ir trabalhar aos fins de semana e nas férias para conseguir aguentar-me cá,
E depois as coisas foram surgindo. Tive também a oportunidade de passar por agência, que tive na Porter Novelli, da Omnicom Group, que é uma grande escola. E tenho grandes referências, mentores, não são só familiares, acho que nós vamos conhecendo pessoas na nossa vida profissional que nos ajudam e nos aconselham, e realmente a Porter Novelli foi uma grande escola e saí de lá com muitas amigas. Depois da Porter Novelli, trabalhei também num projeto digital de uma escola 3D e animação, que fui organizar toda a parte de comunicação e digital. Animação 3D. 3D. Temos que ver que a indústria dos videojogos e do motion design gera ali bilhões, por isso era uma indústria. E também trabalhei com a Angola, também trabalhei com a SAP. E depois disso, Xerox, queria trabalhar numa multinacional. Mais uma escola. E mais uma escola, muito, muito interessante. Deixou-te boas impressões. Muito bem, Pedro. Muito bem, gostei do trocadilho. De resolver algum problema com as impressoras lá. Falamos contigo. Ligam-me e eu estou ali. Mas lá pronta. sacudir o toner. É o power off, power on. Exatamente. Liga, desliga. Liga, desliga, exatamente. Exatamente, também foi bastante interessante. Aí também estive a trabalhar com o mercado francês e depois decidi que era a altura de voltar às origens, ao marketing, à comunicação, e foi quando entrei então aqui na NUD, que na altura tinha outro nome, para a área de digital. Muito bem, agora se calhar podemos passar... Sim, já estou há muito tempo, não é? Duarte, queres seguir? Maria João? A Maria João. Eu perdi-me na pergunta. Entretanto, ela já veio até à nude e eu já nem sei. Na referência do avô? Sim. Por coincidência, a referência também do avô, não é? Agora não tem seu avô, pode ser não é é preciso ver que eu já não tenho pai, nem mãe, nem muito menos avós. A minha mãe, por isso fui a filha mais nova, ela teve-me com 33, 34 anos. Na época era uma coisa, ela andava a tratar do fígado, não é? E não era o fígado, era mesmo eu, que já estava a dar chatices. Já estava ali a dar algumas chatices. Excelente isca. Exato. Mas as minhas referências não tenho assim... Eu nunca soube muito, ao contrário até do que a Maura estava a dizer, aquilo que queria, o que queria seguir, o que queria... Não, e vocês vão perceber que o meu percurso não tem a ver com nada, não é? Tem a ver com alguma coisa, calma, mas... Tem a ver com a tua história, não é? Tem a ver com a minha história. As minhas grandes referências são o meu pai e a minha mãe, sem dúvida alguma. Especialmente o meu pai, que fazia questão de dizer à mesa o que interessa é ser feliz, o dinheiro não é importante. O meu pai, que veio de famílias riquíssimas e que ele deixou tudo porque quis trabalhar, enquanto o meu avô, por isso nós éramos brazonados e tal, aquela coisa toda, e o meu pai deixou aquilo tudo e quis ir trabalhar porque não se revia naquela vida, por isso o meu avô nunca trabalhou. E depois acabou por lapidar toda a fortuna com a política, porque ele andava contra o governo, contra o regime na altura, por isso ele teve preso pela PIDE imensas vezes. Era uma pessoa, pelos vistos, fantástica. Isto o meu avô, certo, que nunca cheguei a conhecer sequer, que morreu muito novo. E o meu pai muito cedo quis trabalhar, porque aquela vida não era uma vida que ele gostasse para ele, que quisesse para ele, por isso ele rapidamente foi trabalhar. Era um homem brutalmente inteligente, muito, muito, muito inteligente. E ele dizia sempre que o importante era ser feliz. A minha mãe era de origens mais humildes, ele casou um bocadinho contra, porque havia sempre, do outro lado era aquela coisa, não é? E ele não quis saber minimamente disso e casou com quem ele amava e com quem ele gostava e amou até morrer. Era assim uma paixão, era uma coisa bonita de saber, porque ele era mesmo brutalmente apaixonado pela minha mãe. Eu dizia que ao contrário, achava que não era tanto, mas ele era completamente apaixonado. Dizia-nos isso, dizíamos para nós trabalharmos no que gostássemos, para casar com quem quiséssemos, porque
porque não era importante a profissão da pessoa, não era isso que fazia a pessoa, por isso tudo aquilo que nós agora vemos os grandes gurus a falarem, a escreverem sobre, não sei o quê, o meu pai dizia-nos à mesa. Claro. O meu pai dizia-nos isso à mesa, por isso foi sempre com isto que eu tive na minha cabeça o tempo todo. Portanto, ele semeou dentro de uma excelente pessoa, uma excelente profissional. Porque tu começaste depois também a trabalhar por mas sabes qual era, ia trabalhar e como é que eu comecei, por isso eu era uma boa aluna, passei a fase da parvoíce toda também tive a fase da parvoeira e não sei o quê, por isso também tinha tempo, porque entretanto, como tinha adiantado 1 ano ou 2, deu-me tempo para depois andar ali a fazer as minhas asneiras. Mas agora é que vem se calhar a surpresa para vocês, porque eu cheguei ao 12º e eu disse, chega, eu quero ganhar o meu dinheiro e eu quero saber fazer. Eu cheguei ao 12º e por isso é que às vezes entendo os miúdos hoje em dia, porque chega só, e eles ainda são mais imaturos que nós éramos, ok? E é natural. Chega-se ao 12º, tu não sabes fazer nada, 0. E para mim isso era assustador, porque eu emocionalmente era muito crescida. E eu metia-me muito em pressão. Foi um desgosto gigante lá em casa, não é uma coisa, mas porquê? Eu disse, não, mas eu vou continuar a estudar. Agora, eu vou fazer coisas, eu quero fazer, eu quero sentir que faço algo. E o que me apetece. Eu queria aprender, eu queria muito aprender, eu queria aprender porque eu achei que até aquele momento eu não andei a aprender grande coisa. E então eu tirei, vocês não imaginam, eu andei para aí 3 anos a fazer formações. De coisas dispares mesmo. Não é nada comum essa maturidade, não é? No 12º. Não, mas... Na nossa geração. Ninguém sabe o que é que vai fazer a seguir, Ninguém está sabe, tudo com muitas... E és obrigado a seguir em frente. Certo. Obrigado, então. Eu candidatei-me, quando acabei o 12º, desculpa agora. Sim, claro. Candidatei-me a Direito. E não entrei por 3 décimas. Fiquei tão irritado que a seguir ao Direito fui estudar Relações Públicas e Comunicação. Tem tudo a ver. Mas tu sabes, mas eu não sabia, eu era aquela minha busca de algo que eu gostasse de fazer. Porque eu cheguei ali, eu não tinha... Porque há malta, eu quero seguir Direito, eu quero ir para a Comunicação, eu quero... Atenção, eu tenho... Agora vou ter que dizer a idade. Eu tenho 58, eu não tenho a vossa idade. Está quase. Por isso já estamos mais para trás, não é? Nem havia, eram os cursos habituais, era medicina, era não sei o quê, era tata, e tínhamos ali, agora há uma panóplia de cursos, não é? De que podes... Por isso, eu fui fazendo isso sozinha. Eu tive 3 anos sem trabalhar a fazer formações, até que depois em biotecnologia foram buscar os melhores, eu estava nos melhores, os 5 melhores eu fui, e já fui para o grupo Salvador Caetano, na altura... Mas desculpa, mas de biotecnologia? Biotecnologia não, porque era uma formação que nós tivemos de informática, programação. Atenção que eu tenho uma parte, estava a ouvir o Duarte e deu-me vontade de rir, do criativo, porque eu sou muito, muito pragmática e muito racional. Eu tenho um lado racional brutal, muito forte. E acho que muitas das formações que eu fiz, e uma dessas que tinha mesmo programação à séria, eu acho que me ajudou muito a organizar aqui a minha cabeça, a conseguir, a ter mais o processo, exatamente. Eu fui e não gostei, voltei a sair, e então fui fazer um curso que era Técnicas de Comércio Externo, na IPA, que era de 1 ano, que era das 8 às 6 da tarde, onde tu tinhas publicidade, economia, marketing, tinhas uma data de... Sim. E era a sério, era uma coisa muito a sério. Orientada para o mercado de trabalho mesmo, não é? Certo, uma coisa ali mesmo muito interessante. E no final fez-se uma apresentação para os empresários. E quem é que estava lá? O Grupo Salvador Caetano. Eu, ok. E eu aí já estava mais madura. Pitch. Aí já estava mais madura para aguentar, não, porque quando eu entrei, eu fui para a área dos caminhões. Agora vejam uma menina, não é, com 23 ou 22 aninhos, na área dos caminhões, só homens, vendedores, assim, daqueles vendedores mesmo à moda antiga, não é? E eu assustei-me com aquilo tudo, aquilo foi quase um susto, foi por isso que eu entretanto saí. Faltava-me se calhar aquela, que eu tinha dado em informações e tal, mas faltava-me aquela... parte da faculdade em que quem andou fala disso, e eu apanhei isso depois em técnicas de comércio externo, que é a competitividade, que é
as facas nas costas de vez em quando, não é? Dos colegas. E eu não tinha tido isso até então, até tirar essa formação, e aí eu percebi o que eram essas coisas todas. Foram, e eu aí então tive muitas propostas de emprego, muitas. E eu acho que aí fui para o confortável, foi para aquela que eu já conhecia. Claro. E fui para o grupo e assim fiquei no grupo e depois aí fiz uma pós-graduação e já tirei. Eu gosto muito de ler, de estudar, mas detesto tudo o que seja o avaliar, o ter a obrigação, tenho que estudar isto porque vai sair aquela... Eu acho que isso não... É o que se fala muito hoje, a escola moderna é isso. Não é necessário tanta avaliação. Certo, eu acho que se deve-se dar mais ferramentas, deve-se ser mais prático, os professores devem ser mais pessoas como tu, como eu, se calhar, não é? Que vão dar as aulas, que já estão, e isso é o que acontece na pós-graduação. Sim. Porque eu fiz a pós-graduação e a maioria, e o Pedro Aguiar, que era o diretor do curso, ele fez questão de ter um curso onde os professores, todos eles eram pessoas que trabalhavam. Não são académicos. Claro. Não são académicos. O curso era muito assim, o ICHEM era muito assim. Por isso, tu estás ali e eles sabem que estão com pessoas que também sabem muito e nós estamos ali, é quase uma troca, uma partilha de experiências, não é? Claro. O que eu adorei, não é? Eu aí já adorei. Hoje a dimensão comercial já atropela um bocadinho isso, não é? Que uma das coisas que eu revejo muito no que estão a dizer. Eu, quando acabei o 9º ano, fazia muita confusão, não fazia ideia nenhuma. Eu que sabia que queria chegar ao mercado empresarial muito rápido, estava no 9º ano ainda, não é? Quer dizer, mas sempre quis e tal. O que é que queria ser quando fosse grande? Ter uma empresa. Era isso, ser gestor de uma grande empresa. Não era ter, não era questão de... Para quê? Fazer muito dinheiro? Não, nada disso. Achava sempre que queria aquela responsabilidade de ter muitos empregados, muitos colaboradores, não é? Não era colaboradores, agora é que é, não é? Outra coisa, não sabia o que é que isso queria dizer, não é? Mas incomodava-me que aquilo que eu percebia, que quando se chegava ao 12º ano, e até mesmo na faculdade, não é? Que andam ali um bocadinho a patinar, tirando as engenharias que se especializam um bocadinho mais, de resto pode-se ir para a esquerda, para a direita, isso incomodava um bocadinho. E logo aí tive aquilo que hoje é muito mais comum do que antes, tirei um curso tecnológico do 10º ao 12º da mesma, não é? Ou seja, quando acabo o 12º na escola, normal, já era técnico de contabilidade. Portanto, eu já sentia... Desculpa interromper, tu sabes que o meu filho, eu obriguei-o a ir para um colégio onde tinha que ser assim. Ele chegava ao fim do 12º, ele é engenheiro mecânico, já tirou engenharia mecânica, já sabia fazer alguma coisa. Era essa, percebes? Eu acho que faz toda a diferença. E depois permitiu-me entrar na universidade, neste caso na área de engenharia e gestão, mas a questão não é essa, mas já estar também, porque foi à noite, e estar a trabalhar durante o dia já com uma carteira profissional de alguma forma, não é? Sim. Não me dava mais dinheiro, dava-me uma espécie de rumo, embora hoje eu tenha contabilidade, como é lógico. Sim, e eu quando dizia que a dimensão comercial do mercado come um pouco isso, é aquilo que, portanto, eu trabalhando na área de consultoria há mais de 20 anos, com uma empresa de consultoria, óbvio que nós vemos projetos muito desafiantes, muita coisa, etc. Mas incomodava-me muito, eu tinha que fazer muitas pós-graduações, super transversais, um MBA, 2 aliás, muita coisa, e quando comecei a encontrar muitos alunos recém-licenciados, é aí que eu quero chegar, não é? Que é onde nós vamos para um MBA ou para algumas pós-graduações, queremos encontrar gente com experiência de trabalho. Exatamente. Não é? Porquê? Porque eu aprendia muitas vezes mais do que com os professores, com a troca com os colegas, claro, para além do network e tudo mais. E cada vez mais nós olhamos para estas turmas. Quer dizer, a universidade tem que vender as propinas daqueles... Não é? E fazem direitinho, mestrado... MBA executivo. O executivo agora tu sim, mas encontras lá miúdos na mesma. Nada contra os miúdos, obviamente, mas nem retiram, não conseguem absorver a aprendizagem que ali está em termos de ativo, porque nunca passaram por aquilo que está ali a ser dito, não é? E isso faz toda a diferença. Isto só não é sobre mim, é sobre vocês, obviamente, não é? Mas no sentido de ver bastante desse ponto. Então, aquilo que o João estava aqui a dizer, que foi subir uns degraus, depois desceu outros e depois voltou a subir, é uma coisa que nos acontece muito, não é? Que às vezes, como profissionais, a gente às vezes tem que assumir, quando vê 2 tipos de escadas, se vou por aqui ou vou por ali. A gente tem que escolher, não é? E tomamos a nossa decisão. Isso não quer dizer que a gente vai eternamente por ali, não é? Às vezes subimos 2 degraus e dizemos, que era o que a Maria João dizia, não é? Eu fui para um sítio, mas depois disse, não, afinal não é isto que eu quero. E é preferível às vezes descer os 2 degraus e assumir que se segue para outro caminho, e para outro caminho pode demorar um bocadinho mais, mas se calhar vamos conseguir subir mais degraus, não é? E não é só discernimento, é coragem também. Exatamente, porque é preciso assumir isso.
Portanto, se calhar eu acho que íamos agora continuar já aqui Sim, sim, as fazemos uma nossas ponte. próximas os desafios que temos Queres aqui fazer para aqui um lançar. desafio? Acho que sim, acho que é melhor. Nós estamos Ui, que sempre a medo. inventar, né? Como vocês sabem. Se calhar não sabem, mas ficam a saber. Talvez. Então pronto, alguém falou em shots em off há pouquinho, está aqui um copo de shot. Em ok? off. Em off. Em off, exatamente, mas é melhor não beber que tem 2 dados. Ok? Pronto, não é? São ambos com 6 lados. Com 6 lados, exato. Não estão viciados. Incrível. Ok? Pronto, estes não estão. E o desafio é o seguinte: cada um de nós, cada um de vós, aliás, dos convidados, vão lançar aqui os dados, assim, de uma forma aqui contida, mais ou menos. Não é? E depois temos, se sair no somatório dos 2 dados, há aqui as regras. Entre 2 e 6, fazem uma pergunta a outro convidado. Ok? Tiram aqui um papelinho. Essas perguntas podem ser de âmbito profissional, pessoal ou uma provocação. São simples, são light. É só o princípio Cada um da escolhe. conversa. Exatamente. Se for entre 7 e 9, faz uma pergunta a um de nós, ao Pedro ou ao Tiago. Façam ao Pedro. Posso atirar. Se for entre 10 e 12, responda a uma pergunta surpresa feita por um de nós. Oi, detesto surpresa. Não é? Pronto. E, portanto, quem é que quer tomar a iniciativa? Quem é que quer tomar a iniciativa? Iniciativa, já está. De uma forma espontânea e voluntária. Quem está no meio? Vamos lá. 5. Portanto, o 5 é fazer uma pergunta a um dos outros convidados. A pergunta está aí. Aqui uma dessas perguntas, está aqui dentro. Agora decides o que é que queres. Não, é o que encontrar. Pode É ser lá. uma provocação, pode ser pessoal. Pode ser provocação. Pois está aí à toa. E não é uma pergunta fechada. A partir daqui podemos conversar sobre o que resultar. A quem é que vais fazer a pergunta? Aqui, à Maura. Obrigada. Então, qual é a rede social onde és lurker, mas nunca assumes que usas? Pergunta Pá, aquela rede tipo guilty pleasure quase. Se vocês me falassem de álbuns, sabes, de filmes, imenso. Eu só ligo. Agora, redes sociais fazem parte da minha vida, não é? Da minha vida pessoal e do trabalho. Não há assim nenhuma rede que eu vos possa dizer que seja... Qual é que gostas menos? Qual é que eu gosto menos? E no entanto? E no entanto tenho que utilizar Facebook. Ok. E Facebook. qual é que Não é? achas mais Porque ainda é top? jovem. Instagram, claramente. Ainda é jovem. Sim. Não, mas eu não sou e... É pessoal, mas também a nível profissional tenho que passar lá muito tempo porque os nossos ativos estão todos representados nesta rede. É uma rede que para nós nos traz grande valor acrescentado em termos de marca, de interação com os vários clientes, porque nós temos vários tipos de clientes, não é? Temos os nossos lojistas dos centros comerciais, que é um cliente B2B, e depois temos o cliente final, B2C, mas também temos imensos parceiros desse ecossistema. Eu sei que é pessoal, eu sei que é pessoal. E nisso o Facebook não No traz Facebook mais-valia. é uma rede que eu geração. utilizo mais Para ver os aniversários, ora diz lá. Exatamente. Ou ir a ao notificação. Marketplace, ainda utilizo o Marketplace de vez em quando, mais para falar também com alguns amigos da escola que só os encontro lá e não nas outras redes. Não tenho TikTok. Não fazes dancinhas? Não, estávamos a falar acho um bocadinho sobre isso. Eu que já passo a minha vida online e a viajar imenso, tenho que me autorregrar. E acho que ao ter o TikTok instalado eu iria passar muito tempo. Sempre a vida ali, e não certo. posso dar esse luxo. Então, o TikTok visito porque temos campanhas lá e preciso saber o que é que se passa, não é? Estar informada, mas não é uma rede que eu tenha instalada. Assim, outras redes sociais mais picantes, lamento, mas não tenho. Não tenho mesmo, nem nunca utilizei. Acredito que já tenha feito em contas de amigos, mesmo para conhecer. Vem aquela conversa. Eu não tenho, mas há um amigo de um amigo. Um amigo, exato. Mas a brincar com elas, a fazer swipe, vá para garantir que fazem match, Claro. mas assim, uma vez ou outra por brincadeira, mas não há assim nenhuma rede. Mas diz-me uma coisa, Maura, tu tens as tuas contas pessoais, certo? Nas redes. Eu estou à vontade sobre isso porque eu não tenho, portanto, não é, assim não Mas à mental. vontade. Tu tens, porque há várias posições, há duas posições sobre isto, não é? Que é, ok, uma é pessoal ou até corporativa, seja da empresa, seja a nossa versão corporativa,
E de facto temos de ter cuidado com aquilo que colocamos nas nossas pessoais, porque queremos, quer não, as coisas estão ligadas e contaminam para o bem, contaminam para o mal, mas depois há aqueles radicais de esquerda e de direita, não é de política neste caso, em que uns, não, eu aqui digo aquilo que quero, porque estou enquanto Tiago, e aqui eu estou enquanto gestor desta empresa, digo aquilo que devo dizer, não é? E portanto separam, outros não. Outros de facto acabam por limitar imenso aquilo que é o seu âmbito pessoal, na sua conta pessoal, com esse medo. Como é que tu te posicionas sobre isso? Vou-te ser muito sincera, o meu lado profissional é muito explorado na rede LinkedIn, que é uma rede que eu utilizo não numa vertente pessoal, mas muito numa ótica profissional. No entanto, acho que deve acontecer com todos nós, existem muitos clientes, muitos parceiros que me encontram na rede onde eu estou mais presente, que é o Instagram, e me enviam pedidos de amizade. E nós aí ficamos com aquela questão. Vou deixar esta pessoa entrar na minha esfera privada, onde eu partilho fotos de viagens, onde eu partilho a minha filha, que tem 5 anos, onde eu me permito ser eu e expor as minhas opiniões, crenças religiosas, ou falar sobre a Palestina, ou falar sobre o Trump, onde isso pode gerar aqui algum tipo de desconforto. Não, eu não tenho uma regra, eu vou navegando. Posso dizer que quem percebe redes sociais, existem muitos mecanismos hoje em dia que te permitem regrar a informação que passa para o outro lado, mesmo que a pessoa seja minha amiga nesta rede. Eu posso regrar stories, posso também ocultar alguns dos conteúdos que coloco. O que é que isso obriga? Obriga aqui uma curadoria muito mais... Sim, um trabalho mais profissional. Mais exigente. Pessoal. Mas hoje em dia nós não conseguimos separar... A e B, não é? As coisas não, isso é difícil. Dizias, Duarte, estão muito próximas. E por isso tem que haver este tempo e este investimento em conseguir encontrar este equilíbrio, porque de certa forma também tenho uma noção muito clara que muitas vezes isso pode impactar a forma como nos relacionamos e pode criar aqui algumas imagens mais... distorcidas da realidade, não é? Porque... Estávamos a falar em off dos shots. Certo. Quem está a falar? A Maura às vezes passa assim uma coisa pela cabeça. Foi da tua cabeça. Claramente. E claramente isso, pronto, se uma pessoa vai sair à noite e coloca lá umas imagens, pode dar a impressão. Hoje em dia as pessoas já se afetam com tudo, não é? E esta questão do cancelamento já não é só por opiniões, às vezes é por uma imagem mal interpretada, é por... Sim, manipulação também. Manipulação das imagens. Hoje em dia é tudo tão premente de acontecer algo que temos que ter estes mecanismos. Eu acho que essa questão da premência de acontecer algo é uma coisa muito importante para o que vai acontecer agora a seguir, que é tu indicares quem é que é a próxima pessoa a lançar os dados. Que é uma grande responsabilidade. Fiquei agora bastante magoada aqui com esta questão do shot e por isso... Olha, João. Eu não sei. É teu. Eu não sei porque é que... 5. Outra vez. É um bocado aborrecido. Cá foi um 4-1, agora foi um 3-2. Dá a impressão que estão viciados. E é pessoal. Ui. Primeiro vou ver. Primeiro vou ler, para depois adequar à pessoa. Do que eu quero saber. Adoro, vai ser para ti. Boa sorte. Já disseste adoro a ideia em reunião quando na verdade não adoravas nada? Ui. Tantas vezes. Falar para fora. Queremos nomes, número de cartão de cidadão. A própria agência, não é? Ele está aqui numa Exato, posição... são difíceis. Assim, eu tendo a ser uma pessoa bastante transparente e por isso tenho alguma dificuldade em fazer isto. E razão porque também nunca me identifiquei com uma big corporation, em que realmente, quando trabalhei na PT, percebi que havia muitas pessoas a dizer Adoro. grande ideia ao administrador, E quando depois... estavam profundamente em desacordo. E portanto isso foi uma coisa que eu sempre tive alguma dificuldade em fazer. Excelente visão. E aí já estás a ser mais ou menos... É uma excelente visão, não quer dizer que seja boa. Gosto. Agora, vou dizer que mesmo no processo de dar feedback, e que eu estou muito habituado a dar feedback criativos, e que é um bocadinho a minha vida,
nós temos de estar ali num processo também construtivo, porque Certo. alguém vem com uma ideia que partiu da folha em branco. Certo, eu percebo, Teve naquela eu angústia entendo. 2 dias e que vem motivadíssimo porque o seu processo criativo o levou para naquele caminho e vem entusiasmado e vai tu dizes, propor não gosto aquela nada. ideia. E, portanto, se a primeira é logo não gosto, portanto, é muito mais tentar encaminhar aquela energia, Certo, mesmo sabendo que a minha reação pode ter sido negativa e se calhar o não gosto poderia ter sido, tentar dizer o que é que há de bom aqui e para onde é que isto pode ir. E portanto não é bem o excelente ideia, mas eu acho que há aí qualquer coisa, certo. e o mas aqui representa um espaço grande e depois daí se vai construindo Exato. ou reconstruindo. Sempre que se ouve o sim querido, isso quer dizer logo nós olharmos de lado e dizer Claro. não é? Pois. Quando vem o sim querido. Um bom feedback necessita também de uma grande e evolutiva inteligência emocional, não é? Sim. Porque na verdade muitas vezes somos tão queridos, até no não construtivo, não é? Que a pessoa não percebeu bem a ideia e continua a verdade. insistir naquele caminho, não é? Sim, E portanto o erro não está na Sim, percepção sim, daquela pessoa, foi na sim. nossa capacidade de ser assertivo e naquele equilíbrio entre o fofinho e o direto, não é? Certo. Sim. Sim. E tipicamente, culturalmente, aliás, vamos esquecer as empresas, mas também incluindo, não é? Há uma enormíssima dificuldade de saber dizer não, não é? Sim. Normalmente dizemos Por acaso, sim eu e acho depois afastamos-nos. Uma coisa que eu fica acho aquele silêncio curioso, estranho. aqui, estando aqui 2 mulheres do Norte, eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com pessoas do Norte exatamente porque eles são muito mais assertivos e são mais diretos. Ou seja, podem não gostar Mas e dizem. dizem de uma forma mais direta. Isto é uma característica boa que eu considero que é mais característico no Norte de Portugal. E aqui eu acho que é mais eu não vou dizer que não, mas e depois fica ali no mim e é o que tu dizes, é o nin. E Sim, ficas sim, em dúvida, sim, mas sim, que raio de sim. feedback é que foi este? Sim, não, talvez. Aos floreados, não é? Sim. São muito Quase. floreados. Sim. A assertividade que dizias é Sim. muito importante. O que é que eu acho em relação às pessoas do Norte? Tens toda a razão. Acho que têm menos filtros. Mais São verdadeiro. mais autênticas Sim. e são capazes de ser mais assertivas. Às vezes até pode dar a impressão de serem agressivas. Sim, Sim. alguma Porque- rudeza às vezes, não é? e não Mais é. bruto, não é? Sim, É só uma questão de ok, esta é a realidade, vamos lidar com ela, bora Sim. lá. Para que é que vamos gastar agora aqui 15 minutos a dar-te um feedback Claro. em sanduíche, quando na realidade o que eu te quero dizer é que é preciso ir por outro caminho diferente. claro. É claro que, como tu dizes, a pessoa investiu tempo, energia e há um respeito que temos que ter. Claro. E depois depende da pessoa que tens. Também, exato. Não é? exato. Porque se há pessoas que tu podes ser uma mulher do Norte e ir sem rodeios e dizer, opá, não pode ser por assim, por isto, por isto. Há outras que mesmo sendo uma mulher do Norte ou um homem do Norte, não podes. Porque a pessoa é brutalmente sensível e tu tens que ter Verdade. noção de quem tens à tua frente. Certo. Não, e e a tu forma- podes desfazer essa pessoa em pouco tempo e não foi essa a tua ideia, minimamente. Não, e o objetivo Por isso- que me pareceu aqui muito interessante é muito este, que é, nós não temos que estar sempre de acordo, mas o estar sempre de acordo não é o dizer, esquece, chega-te para lá. Certo. O chega para lá não é quando obviamente as pessoas se afastam e não conseguem interagir e nunca temos, seja a nível pessoal ou profissional, de estar todos de acordo, não é? Claro. Não é possível, não é? Mas mesmo quando isso não acontece, era o que tu dizias, não é? Que mesmo quando não acontece, a gente tem que conseguir entrelaçar o mais possível. No final do dia tem que haver a última decisão, alguém que tomará a decisão, não é? Obviamente. Sim, mas o Tiago tem razão. De uma Sim, forma sem dúvida. geral, o não é algo que nos custa, não é? Uma pessoa até tem formações para aprender a dizer não, quase, não é? Sim, É verdade. Por isso, E tu que lidas com clientes e eu com cliente. Portanto, dizer que não a um cliente é uma coisa. Difícil. É um ato de negociação. é E isso. vamos pôr aqui mais uma Ingrediente, camada de complexidade. É que nós que estamos na área do marketing, todas as nossas ações são muito visíveis, não é? Pois, claro. Claro. Então toda a gente opina sobre as nossas ações, sobre as nossas Não há estratégias, ninguém que não sobre as perceba, iniciativas, certo? sobre os projetos. E então acho que temos aqui um reforço quase para conseguir navegar por todos estes stakeholders, porque toda a gente tem uma opinião E todos são marketeers. e seria fácil para nós dizermos não, eu que sou expert, mas a realidade não é essa, não é? É o que nós vamos querer ouvir daqui, de uma conversa entre profissionais de marketing, é ter outros a dizer o que é que acham, não é? Sim, Então sim, agora sim. quem é que falta É Maria João. largar? Outra vez? Não. Agora é Maura. Agora é Maura. Agora aqui 12.
3. Ninguém vai para os outros Ninguém vai campos. para os outros. Ninguém quer falar Ninguém connosco. quer falar connosco. Exato. Não podemos, não posso Está falar. muito três. Uma segunda Vamos ter mais tentativa. mais um round. Vamos ter mais um Uma round. segunda Ela está a falar tentativa. O 3 é o quê? O que é o 3? Provocação. Eu não sei, eu Ai, com 3 copos. provocação. 2. Não, 3 Não, está aqui está aí em em cima. cima. É entre vocês. continua Mas aqui. depois podem escolher o que é que querem. Ao escolher aqui é que podem escolher se querem Tá bem. profissional. Não podem. Olha, é aleatório. É Eles estão aí aleatório. sempre a opções. Exato. Não me Estão aí deixam sempre voltar. Ele está mortinho que sai a provocação, não é? Estás aí. Vai sair. Provocação. Olha, Mas viste a Maura, que nós não podemos escolher. não podemos escolher. Ok. Se Agora é para tivesses quem? de trocar É de para lu- quem? É para quem Primeiro é escolher. suspense. Exato. Se tivesses de trocar de lugar com o CEO por um dia, qual era a primeira decisão que tomavas? Não vale falar em budget. Logo que aumentar o budget ao Marco. É. Maria João. Oi, tinha que ser para Não mim. pode ser com o teu CEO. Não, Vá. não, claro que não. Não, Repara não como pode, a Maura porque se eu defendeu dou-me. logo, Eu não dou-me. dá Não. A verdade tem que ser dita, que eu dou-me muito bem. Estamos alinhadíssimos. Por isso, para mim, esta pergunta, Se tivesses que lá ir parar. se tivesse que lá ir para. CEO. Um CEO, não tem que ser o CEO da organização atual. Não é? Ok, então se não tem que Quando nós ser. olhamos ao estereótipo do Marco Nuno, Vieira, tu nem- que vais ouvir, que eu sei que vais ouvir esta entrevista, vais saber do que é que eu estou a falar. Primeira medida que eu tomava, se fosse um CEO que eu estou a imaginar na minha cabeça, não interessa qual, era que descia do pedestal e vinha até Chão de fábrica. ao chão de fábrica, vinha falar com as pessoas. Não havia primeiras linhas, nem segundas linhas, nem terceiras linhas, havia a linha. Certo, Nuno? Está o Isto é recado muito dado. marketing. Isto é muito marketing. Atentem. Está o recado dado. E é muito engraçado quando nós agora estamos a falar sobre a diferença algumas das diferenças de Norte-Sul e a questão de ser muito mais objetivos e diretos, as mulheres aos homens do Norte, não é? Nesse sentido, eu depois não quis consumir o vosso tempo, mas até estava a fazer há múltiplas razões culturais, sociais, o que quisermos. Mas estava a fazer uma ligação direta ao chão de fábrica, de facto, não é? E nós sabemos que, historicamente, a indústria é muito mais norte e serviços muito mais sul. Ainda é assim, mas é diferente do passado, não é? E eu estou a imaginar esta forma polida, que tantas vezes não chega a lado nenhum, do sul, não dizer não, fica para depois, o ninho, aquela coisa toda. Em ambiente fabril, operacional, isso não resulta. Não. Não é? Mas neste ambiente muito mais negocial e de mesa resultava mais, ou pelo menos teria menos prejuízo. Não sei até que ponto é que também aquilo que culturalmente, esta não é uma das razões para de facto no Norte ser muito mais objetivo com decisões para... Claro que eu estou a ir a um detalhe, não é? Existem 1000 razões para isso. Claro. Mas fiz logo esse paralelismo, essa dimensão operacional, que é realmente... Eu trabalho muito na área industrial e muito no Norte também. E de facto são diferenças gigantescas, não é? Na forma mesmo do trato. E eu acho que também, apesar de falávamos ser muitas vezes muito mais, o pessoal do Norte, muito mais brusco, com a forma direta, eu acho que também há muito mais compreensão para a outra pessoa que está a escutar, ou a receber o tal feedback, porque sabe que logo a seguir é super bem acolhido, porque é uma forma de estar e não é tanto uma forma de ser, não é? E, portanto, eu acho que isso é muito- Sim. E depois passa. Sim. Foi dito, foi falado e passa de coração. Claro. Quando tu dizes um nim e fazes um sorriso e dizes eu odiei, mas não posso dizer que odiei, tu vais estar quase a remoer e a perseguir quase a fazer pessoa. E a outra pessoa fica a pensar se isto significou isto, aquilo outro. Não é? Fica uma dúvida gigante. Não é? Certo. Acho que aqui também a palavra empatia entra Sim, muito muito a bem. jogo. Claro que sim. Falar em jogo. Mais uma rodada. Sou eu, acho que sou eu. Mas eu é de copo, não acho Não, que sou de eu, copo não. Ele é que me deu. Eu não sei. Anda lá então. Não, mas estás a ver, eu não sou assim. 6. E 6, ainda continua É a fazer uma impressionante. pergunta ao outro convidado. É de 1 a 6, é 2 a 6. Pronto, as regras são regras. Anda lá. Claramente Vocês viciado. estão a safar-se. Eu vou mostrar os dados. Claramente E viciado. a ele sai-lhe sempre profissional, É o sempre que ele escolhe. direitinho. Não escolhi. Isso é qual? Profissional? Profissional. Então, Não se venham queixar que não vem a banca, eu pus letras grandes nisso. sim. Se o teu budget fosse cortado a metade amanhã, onde não abdicavas de investir? Maura. Obrigada, Duarte. Eu já estou a ver que isto é uma perseguição. Não, eu estou-me a sentir excluída.
foi mais para não Budgets estar. cortados. Eu acho que nós, na área de marketing, consoante os anos, as crises, é uma realidade que nos toca a todos, não é? Certo. Mas realmente eu não deixaria para o último mesmo, é o capital humano, e logo de seguida a experiência do cliente. Continuavas a investir sempre nessas duas Capital prioridades. humano e experiência cliente. Acho que podes fazer como a Maria João, falas diretamente para a câmara, que é para mandar uma mensagem para a empresa. Budget 2026. Está dito. Mas sabem de alguma coisa que eu não sei? Ainda ontem tive reunião de budget e eles sabem. Não, mas realmente sim, capital humano, nós precisamos das pessoas e acho que as pessoas são o nosso superpoder. E não, isto não é um claim de marketing, não vai. Coitado, tinha o principal ativo da organização, já estava. Não. As pessoas estão as agências também. Sim, Claro. Qual a nossa? depende se elas têm ali budgets muito, muito altos. Mas a questão é mesmo essa. Acho que a magia é feita quando nós reconhecemos o valor das nossas pessoas, quando as pessoas vão felizes de trabalhar e querem fazer coisas, por isso acho que proteger este capital humano é importante. E manter esta coerência e logo a seguir este contacto e a experiência com o cliente. Nós que temos marcas tão visíveis e no meu caso que gerimos vários ativos entre eles centros comerciais, com estes stakeholders, desde o proprietário, como vos falei, aos lojistas, ao cliente final, aos parceiros, às equipas de centro, não é? Temos que garantir que as pessoas se sentem bem a ir aos lugares que nós gerimos, que são bem recebidas na parte do percurso do cliente, que sentem que lá vão conseguir fazer as suas compras, mas também vão conseguir estar com a família, vão conseguir encontrar entretenimento e para garantir isso há que haver um cuidado a cuidar do espaço. Tal como é a nossa casa, se vamos receber alguém, queremos que o espaço esteja confortável. Eu acho que isso é mais do que fazer não sei quantos eventos que até conseguem atrair novos clientes, mas por um período de tempo muito, muito curto. É este investir na relação duradoura, não é? E acho que isso é o que também faz o valor da marca, é investir nestas relações. Por isso acho que seriam esses dois pontos. Essas abordagens. Sentes que... Desculpa. Não diz. Não, porque estou curioso sobre uma coisa que eu nunca... A única coisa que eu trabalhei com centros comerciais, e eu sei que o teu negócio não se resume a isso, mas foi enquanto auditor na construção de um dos maiores aqui de Portugal, se não o maior. Na fase mesmo de construção. Na parte de qualidade, ambiente e segurança, para ser mais claro. Mas quando olho à proposta de valor e à experiência, que hoje cada vez é mais isso, não é um sítio de compras, é um sítio para se estar, não é? Eu acho, não é a minha área. Como é que é dizer? Pela proposta de valor que eu encontro nos centros comerciais, eu sinto que deve ser um negócio difícil de se renovar. Ou seja, não se diferenciam muito alguns centros comerciais uns Pela dos oferta outros. comercial, não é? Sim, eu acho que deve ser desafiante, acho que deve quase. ser mesmo desafiante, porque ainda há pouco tempo era só um conjunto de lojas, quase galeria em tamanho gigante, de repente já temos eventos e pistas de gelo, depois o tipo de marcas segmenta logo o tipo de público-alvo que nós também temos, é bastante complexo, muito mais do que eu acredito que outros setores aparentemente mais simples. É um ecossistema muito desafiante de trabalhar, são vários targets, apesar, por exemplo, vamos falar do Allegro. O Allegro, apesar de ser uma marca, e é a única marca de centros comerciais que, eu vou dizer, sobrevive, porque a realidade é que marcas de portfólio foram deixando de ser portfólio, porque tivemos várias crises, entre elas a do Covid, não é? Que para nós teve um impacto grande, claro. nos obrigou a ver todo o negócio de uma forma completamente diferente. E operar é morrer, e tivemos mesmo que nos reinventar em várias frentes, não só nós, mas todo o mercado. E nisso acho que houve até um esforço coletivo do setor em conseguir avançar para esse ponto. Teríamos de deixar de ser espaços de caráter comercial único, que ainda é o driver da pessoa, não é? Ir encontrar aquela loja ou fazer, ou encontrar serviços, mas fazer evoluir os espaços para algo mais, algo onde as pessoas sentissem que poderiam fazer um bocadinho de tudo, quase mini-cidades. Hoje em dia já é fácil de vocês irem ao centro comercial e encontrarem uma clínica, ou área de saúde, já é fácil encontrarem um co-work. Podem ir lá trabalhar porque têm tudo. Já é fácil encontrarem entretenimento de qualidade, cultural até. E isso é a evolução que tem que ser feita.
Mas como dizias, não só isto requer uma atenção muito específica à marca, ao respeitar a marca, ao respeitar o nosso propósito e o nosso core, porque são alegres diferentes, em comunidades diferentes, com clientes diferentes, e por isso mesmo a própria marca tem que se adaptar à sua comunidade e estreitar estes laços com as associações, com a comunidade em si, em ter serviços distintos. É claro que há uma coerência de serviço em todos encontram um parque de estacionamento gratuito, claro que encontrou o básico, é o Wi-Fi, encontra espaços para trabalhar, mas mais do que isso são serviços que depois realmente acrescentem valor àquela comunidade. E dar-vos aqui um exemplo muito, muito interessante. Por exemplo, no Alegre Setúbal começámos com um projeto para termos a hora silenciosa, que foi uma iniciativa que fomos precursores aqui em Portugal, de conseguir, com todo o ecossistema, que é bastante complexo, acreditem, encontrar uma hora por semana onde as pessoas com o espectro de autismo conseguissem ir ao centro, numa ótica de acessibilidade. Porque foi a associação local que nos pediu a dizer que os pais gostavam de ir com os filhos às compras e que não conseguiam porque tinham um excesso de estímulos. Então o trabalho aqui nasceu ali daquela equipa de falar com o hipermercado, com o Auchan, de falar com os lojistas, para que todos diminuíssem fontes de ruído, não é? Fontes de ruído e não só a luz. Ok, claro. Nós, ao domingo, existe ali uma hora em que nós desligamos as escadas rolantes, porque isso também é Nós temos já aos escutadores que cedemos, temos um parque de estacionamento só para eles, porque não precisam de andar a dar voltas e a serem também muito impactados. Temos uma sala, caso exista alguma crise, e isto foi um esforço coletivo que demora. E que envolveu os próprios lojistas. Sim. E que envolveu... E a comunidade envolvente. E a comunidade envolvente. E mais do que nós dizermos somos experts, vamos fazer isso, isto é uma ação de marketing. É uma concretização. Isto é uma concretização que foi feita com a associação e porque surgiu desse pedido. Claro. E depois conseguimos... Souberam ouvir? Exato. E conseguimos levar aos outros alegres, o que foi interessante, porque aqui em Lisboa e muitos outros centros do setor seguiram-se a seguir. Eu acho que isso aí é o que faz... Nós temos todos que evoluir. Excelentes inspirações, certo. Claro. Para melhorar a acessibilidade também no centro. Por isso há todas estas preocupações. Eu vou dizer isto só super rápido, mas... Super rápido mesmo. Sim, eu sei, tem que ser rápido, mas porquê? Eu estava a pensar, eu vou falar como se fosse o homem do norte, não é? Como estava a falar, porque sem papas na língua, não é? Quer dizer, a mim gostava muito, em termos de centros comerciais mesmo, gostava-me bastante de perceber que há as pessoas com os centros comerciais, historicamente, não é? Para comprar coisas, e as pessoas que iam passear porque não podiam comprar coisas, mas era ali que iam principalmente nos dias de chuva, não é? Certo. E eu sinto que hoje, eu não sou fã de centros comerciais, exceto do Alegre, okay? Eu paguei. Exato, super. Mas sinto que aquilo está preparado, mesmo quem não tenha, consegue estar a ter um banco onde sentar, ver umas crianças a brincar ali, seja aquilo que for, comprar um gelado que é diferente de ir a uma loja de roupa, com certeza, aquilo tudo eu acho que isso é muito mais interessante. Não sei se foi propositado ou não, quero acreditar que sim, mas é muito mais democrático hoje em dia um centro comercial do que era. A inspeção a forma como nós inspecionamos enquanto pessoas, obviamente, também foi variando, obviamente. Sim. E faz toda a diferença, não é? Portanto, as evoluções, não ficar nas escadinhas rolantes sem parar, é sempre importante. Aqui é um excelente exemplo. Não, e de como é que, de alguma forma, às vezes isto tem que sair de dentro para fora, não é? Portanto, veio de fora para dentro, mas depois tem que se conseguir influenciar, e veio de uma área específica e já está a expandir para outras. Uma geografia. Exatamente, e está a expandir para outras, o que é um excelente reconhecimento da forma positiva como é feito. Isso. E para um nicho, quer dizer que não é para depois assim ter um apoio e aumentar as vendas em 60%. Certo. Portanto, nós já assim a chegar a um horário, o que é que ainda nos falta agora aqui para os próximos passos? Sim, eu diria que era pedirmos primeiro, agradecemos, como fazemos sempre, não é? Eu pensei que ias tu fazer o lançamento, faço eu? Pelo menos sair queres ver se sai alguma coisa mais agressiva? Tem que ser vocês. Pronto. Era eu. Tem noção que sair mais do que 6 vai para Eu estou-me a sentir completamente excluída. Eu não estou a perceber. Eu já sabia que ela ia perguntar, por isso é que eu fiz isto, que era para Foi. perguntar. Olha, estás a ver, 7 mais 6. Faz uma pergunta a um dos hosts. Pronto. Chamado Pedro. Aqui está aqui. Vou ler para perceber. Isso é o quê? Pessoal, vou ver o que é que eu quero. Já me ouviste, Pedro? É para o Diogo. Não, Manda para o Diogo. por acaso vai ser mesmo para o Pedro. Toma.
Se tivesses de escolher um slogan para ti próprio, qual seria? Ui. Epá, é um Ele é tramado, mas é isto eu- tramado mas com as eu sei dizer perguntas. já. Mas isso eu sei dizer já. Eu já sei É? dizer. Então. O que vale não é o que temos, é o que fazemos com aquilo que temos. É um slogan que eu vi, foi pintado na faculdade onde eu estudei, mas estudei e acabei já nos últimos 3 meses. Ela foi inaugurada, que é a Escola Superior de Comunicação Social, foi inaugurada em março e eu acabei a faculdade em junho, portanto 3 meses antes. E esta frase que diz: se formos só mais uma escola, somos uma escola a mais. Ainda hoje está escrito na parede, eu já lá dei aulas. E eu converti essa frase no: se formos só mais um, somos um a mais. E acho que isso é legítimo, quer para nós enquanto pessoas, quer para as empresas, quer para os negócios que nós gerimos. Ou seja, aprendi muito também na parte da publicidade, curiosamente. Ou seja, muitas das propostas que se fazem, seja a nível pessoal, seja profissional, seja em publicidade, é um bocado olharmos para isto, que é, ok, isto é a rodinha do rato. E se o que eu vou fazer é exatamente aquilo que já se acontece... Se vais já fazer se mais do fazer, mesmo, vais ter o mesmo. fazer mais do mesmo é o mesmo. E, portanto, se formos só mais um, somos um a mais, é aquilo que me procura, e acho que aqui é um excelente exemplo de profissionais nessa matéria, que é, a gente não... Já foi afirmado, foram vocês que já afirmaram que comecei a fazer uma coisa, achei que ia estar uma coisa, mas depois fui para outra e vi um shot e não me vi. Ou seja, Estou a perceber. mas tem a ver exatamente com isto, que é... Não vale a pena nós deixarmos ficar nas rodinhas do rato e, portanto, a minha resposta foi rápida. Se for só mais um, somos um a mais. E eu acho que foi a razão pela qual nós não quisemos aqui só ter um. Verdade. Não é? Portanto, se fôssemos só um, era um a mais. Portanto, assim, com 5 profissionais completamente diferentes, 3 altamente conceituados e 2 um bocado chatos. Pronto. Um não tem culpa, é contaminação. Exato. E então, Mas é isto. Não sei, é assim, eu acho que agora a última, aqui a nossa ronda final, não é? Eu acho que se calhar deixamos de estar sempre nos extremos, não é? Vamos voltar aqui e depois daqui passa para os extremos, não é? Sim, Acho que é acho que preferível. É no fundo perceber um bocadinho que é, no fim disto, quando se faz este tipo de conversas, elas são e devem ser mais profissionais, mais pessoais. O que é que tu sentes melhor no teu dia-a-dia quando fazemos este tipo de abordagens e de conversas? Ou seja, não houve aqui nenhuma intenção de não senti isso de ninguém, de tentar vender a sua área, a sua profissão, mas obviamente todos nós gerimos as nossas profissões, mas somos pessoas, somos seres humanos, as duas coisas. Como é que tu sentes aqui esta interação destas duas matérias, pessoais e profissionais? Como é que sentiste? Achei, quer dizer, ao longo da nossa conversa, nós próprios também estamos um bocadinho em autorreflexão, não é? E o antes de virmos e o pensar... Será que eu quero ir para ali? Ou o que é que tenho para dizer? Se calhar não tenho nada de, assim, muito interessante para dizer ou partilhar. Mas Exatamente isso. Mas já disse coisas interessantes ou não? Já, claro. Já disse? Está validado. Pode vir para a semana. exato. 3 anos. Não, mas para mim está cada vez mais claro, eu acho que tem muito a ver com a idade e com a fase da vida, que eu não tenho um Duarte pessoal e um Duarte profissional. É a mesma coisa, é o mesmo pacote e tem muito mais a ver. No outro dia não. Uma pessoa que eu valorizo muito e que me influencia muito também na minha forma hoje de olhar para o mundo, que é o Luís Martins Simões, que é uma pessoa que vocês também, se procurarem, acho que toda a gente vai sentir o mesmo que eu. Conheci-o na formação, mas depois conheci-o no lado de desenvolvimento pessoal muito. E ele também tem uma definição muito engraçada, que é: nós nem devíamos chamar, não devia existir a expressão recursos humanos, somos seres humanos e deveria ser seres humanos em todo lado. E, portanto, eu acho Portanto, vamos passar de RH para SH. exatamente, é o que eu proponho Não é aqui muito para giro, fechar. muito giro, gostei SH. muito. Seres Gostei humanos. muito. E então, agora quem é que vais passar? A mesma pergunta. A Maria João. Foi só porque eu te chamei a atenção. Não, só porque eu era um bom aluno. Quer dizer, Eu ainda está punha aqui passado. mais uma Então pimentazinha vai, podes pôr. na questão que o Pedro colocou, que é até que ponto é que consideras relevante também, não é? Que de facto, a pouco e pouco, mas também, não só da área do marketing, mas esta área que estamos aqui a falar em concreto, não é? Se conheça para lá daquilo que é aquilo que conhecemos normalmente do profissional, não é? Aquilo que publica, as decisões que toma, aquilo que é o seu plano de marketing, mas muitas vezes conhece pouco, ou um pouquinho só mesmo daquela pessoa, não é? Falamos Certo. agora de pessoas, não é? Olha, eu, exemplo do Duarte, também antes pensei como é que vai ser, como é que vai acontecer, o que é que vamos falar.
Mas também fiquei tranquilizada quando a Diana me disse: não, fala da tua vida pessoal, vai ser uma mistura e tal, não te preocupes. Eu disse: ok, vamos lá. E gostei imenso, porque eu acho que fluiu, ao contrário do que se falava em off. Eu não gosto de câmaras, mas isto fluiu e eu até me esqueci que estamos aqui com câmaras à volta. E eu gostei muito, e tal como o Duarte, eu tenho amigos meus que fazem questão de ter a personalidade deles no profissional e no pessoal outro. Eu também não tenho. E também concordo com eles, chega-se a uma idade que não é para ter. Eu privilegio o facto de ser genuína, e a pessoa que eu sou no profissional sou aquela pessoa que eu sou com os meus amigos. É igual. Claro que há as diferenças, mas coisas mínimas, não é? Por isso, eu acho que vocês estão de parabéns, acho que isto foi muito, muito giro. Eu gostei muito de estar com eles os dois também. E é bom a gente conhecer o outro lado, não é? Porque realmente é algo que nós não fazemos muito. Eu uso muito o LinkedIn, deve ser as redes que eu mais uso, as outras não uso tanto. Mas não se fica a conhecer, não é? Acho que aqui ficou-se a conhecer mais a pessoa. Eu acho que isso é... Gostei muito. E obrigado pela vossa coragem, porque olha, eu sou um exemplo que trabalho muito, muito o LinkedIn, é a única coisa que tenho em termos de redes, mas trabalho mesmo muito. Corporativamente, embora mais através da conta pessoal, e no fundo as pessoas não sabem quase nada sobre mim. Não é? Não tem a ver com não ser autêntico, tem a ver com a coragem que é necessária também, e não estou a dizer que não a tenho, estou a dizer que ainda ando à procura de algumas respostas sobre o que é a autenticidade, não é versus não ser autêntico, é versus risco dessa autenticidade. Certo. Mas quando fazemos muito essa análise, cá estamos a ser pouco autênticos. Exatamente, quando vai... Exato, é verdade, é verdade. Sim. Então agora ias passar... Ia passar à Maura, que há uns tempos atrás era Mara, mas agora é Maura. Não, isto realmente para mim também é uma estreia. Acho que nunca me tinham convidado para falar de mim. Certo. Acho que já tive muitos convites para falar do meu trabalho, da área, mas para conhecer a Maura acho que foi a primeira vez, e acho que isso também me causou aqui algum... A zona de conforto é a outra. Exatamente. E depois eu também não fazia ideia quem é que me iria acompanhar nesta aventura, mas estou feliz, porque acho que nos demos todos muito bem, estamos muito alinhados. Não houve provocações? Não, nenhumas. Nem on, nem off, foi desgraça. E acho que até houve um oversharing aqui da minha parte, acho que me deixei levar, foi mesmo isso que disseste, João, porque acho que de repente estávamos só nós aqui numa amena cavaqueira, não é? Falar aqui um bocadinho sobre nós e expor-nos um bocadinho. E como a Maria João disse, nem nos lembrarmos das câmaras que estavam para cá para filmar alguma coisa. E acho que este formato é bastante interessante, e que nos deu aqui a possibilidade também de nos conhecermos melhor. Acho que isto deve ser um ponto de partida, não é? E é bastante interessante perceber que nós não conseguimos dissociar-nos, não é? O que somos e o que expomos. Podemos ter alguns filtros, porque a sociedade nos exige alguns filtros em algumas situações, mas é muito cansativo estar sempre em filtro. Claro. E por isso é tão mais fácil conseguirmos ser autênticos e não ter medo de mostrar essa autenticidade, porque é isso que faz com que sejamos especiais, não é? Senão somos mais um, com as mesmas opiniões formatadas, com Exato. muito risco de expor, Lá está. Então somos sempre a Suíça, se for não é? mais um, é um mais. Exatamente, somos sempre a Suíça, nunca conseguimos tirar aqui, conseguir expor uma ideia um bocadinho mais desafiante, não é? E acho que é isso que faz com que seja importante também, mais do que defender marcas, conhecer as pessoas por trás das marcas. Certo. Porque, atenção, Sem o dúvida. Alegre é feito por centenas de pessoas. Eu estou aqui que sou a voz que fala da marca, não é? Mas é todo um ecossistema que constrói a marca todos os dias, não é? E há equipas e equipas, desde a limpeza à segurança, quer dizer, se vamos falar disso, é uma loucura de pessoas que constroem, não é? A experiência todos os dias. E uma coisa que acho interessante nesta nossa conversa é exatamente isso, que é, isto começa por ser uma equipa top, e top é porque é a marca que ele usa, não é?
Na verdade, a gente sente aqui uma data de super profissionais deste lado, não é? E depois é misturar isto tudo. Então, não interessa se o nome se acerta, se é Mara, se é Durão ou não é Durão, se é auto ou não. Ou seja, isto é indiferente. Eu acho que esse é um dos objetivos para nós, foi central, foi nós conseguimos ir passando muito esta mensagem de que, independentemente das pessoas são profissionais, independentemente de profissionais são pessoas, nós conseguimos misturar isto, não é? E, portanto, acho que a única coisa que nos falta aqui é, obviamente, um super brinde. Não é? Um super brinde. Pronto, portanto, seja com água, como é o caso da Exato. Muito obrigado. Obrigado.